em cada pouco ou em cada nada, nós temos que saber de que aonde existe o nada pode trazer alguma coisa melhor. A cada um pedaço do nada poderá haver muitas coisas em cada lugar diferente. Meu querido, hoje eu vou trabalhar com vocês nessa parte aqui, de que na realidade nós temos tantos fatos, de que hoje eu vou trabalhar com vocês só mais sobre a vida de Adão. O que era Adão? Quem foi Adão? O que Adão fez? Por que Adão veio? Para que ele veio? Então, na realidade, meu querido e minha querida, a linhagem entre Adão e Sete. Mas também nós temos uns documentos que constam que Sete e Sem, que era o filho de Noé, que sobreviveu após o dilúvio, que foi amaldiçoado pelo pai, excomungado, os dois se encontravam. Mas, gente, a diferença é muito longe. O Sete está cá atrás, antes do dilúvio. E Sem, ele está após o dilúvio. Hoje se encontrava antes do dilúvio, que ele já era rapaz. Mas o tempo não dá certo, porque Sem é a quinta geração. Bom dia, Pai de Cristo, com muita paz e alegria. Meu querido, agora 7 horas e 32 minutos. Não errei, 33 minutos. 11/7/2026, 19 graus. Então, meu querido, vamos voltando aqui. Para nós termos a certeza de que Sem, que era o filho de Noé, aquele que foi excomungado por ele, porque viu sua nudez e saiu rindo, então, na realidade, vamos analisando aqui. Agora, vamos voltar aqui atrás. Adão morreu com 930 anos. Adão, quando Adão é mais novo, falamos assim, Adão morreu, Matusalém tinha 243 anos. Mas quando Adão morreu, seu filho, ele já tinha 123 anos. Vamos pegando aqui agora. Adão era o tetravô de Noé. Então, na realidade, meus queridos, vamos chegando aqui mais. Eva e Sete foram até lá no... Deixa eu ver se eu acho que o Jardim de Éden. Não, deixa eu ver aqui, tá aqui. Foram até lá na portaria do Jardim de Éden, quando Adão morreu. Aí foi Eva e o Sete, que era o terceiro filho dela, pelo conhecimento da Bíblia. O resto é desconhecido. Foi lá buscar o óleo da unção. Para aí, se Eva, aqui está escrito aqui, Adão viveu 930 anos após ser expulso aqui em cima. Adão viveu 930 anos do dia do seu nascimento, mas na frente um pouquinho, você já encontrou no documento, de que Adão é contada a idade dele após a expulsão lá do Jardim de Éden. Ele já era o marido de Eva. Então, na realidade, aí juntou Sete, que deveria ter 107 anos, aí não se sabe se a idade dele começou dali para frente, e também de Abel e de Caim, porque na realidade fica tudo no ar a resposta que nós precisamos. Aí Eva, quando ele morreu, Eva foi lá, ela e o Sete, foram lá na portaria, onde ele foi expulso lá no Jardim de Éden, buscar o óleo da unção. Por quê? Vamos pegando aqui agora, meu querido. Eva foi a única mulher, ou seja, a primeira mulher que fez 2 enterros. A única e a primeira mulher que fez 2 enterros. A primeira morte que aconteceu foi a morte de Adão, aos 930 anos, em um documento, e outro documento, 930 anos após a expulsão do jardim. Então, na realidade, nós não sabemos se Eva é mais nova que Adão, 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Que Eva foi feita a costela de Adão. Porque Adão já era um cara tarimbado, era um cara conhecido. Ele tinha várias mulheres. A última mulher dele foi a Lília, que foi quando ela separou dele, porque tem umas palavrinhas meio pesadas lá que eu não vou falar aqui. Ela separou dele, criou asa, voou, ou vocês vão achar isso aí. Essa parte das asas que ela criou, as asas, vocês vão achar em 3 livros, Pentateuco. Então, na realidade, nós vamos analisando aqui. Ela
criou asa e voou, foi morar com Satanás. Mas quando ela ficou sabendo que Adão tinha outra mulher, aí ela veio de lá, ela entrava no jardim de Éden e ia fazer baratinha, um rodízio de conversas no ouvido da Eva, que ela queria tomar Adão de Eva outra vez. Queria voltar com ele outra vez e Eva ia ficar sozinha. Mas então, na realidade, ela especulava a vida toda. Aí procurou para ela, e essa fruta aqui? Ela falou, não, isso aqui é a fruta do conhecimento, nós não podemos mexer nela porque nós não podemos se alimentar dela. Falou, não, mas você é muito boba. Aí foi explicando para ela que se ela comesse aquela fruta, ela ia se renovar, nascer novamente, e ela ser mais inteligente do que Deus. Ia ajudar Deus. Ela falou, você come, dá um pedaço para Adão para vocês verem que sabor dessa fruta, isso e aquilo. Eva foi e comeu a fruta. Vamos pegando aqui, meu querido. Aí, quando ela deu a fruta para Adão, aí os dois se viram no desejo da carne, falamos assim. Aí se esconderam, Deus chegou. Então essa parte vocês vão achar em Gênesis, no início de Gênesis. Então, na realidade, aí a serpente veio, a Lília veio, aí quando Deus ficou sabendo que ela tinha comido aquela fruta, a Lília estava lá fora escondida quando Deus chegou. Era uma fofoca grande, meus queridos. Quando Deus chegou e falou, Eva, por que Adão escondeu? Por que estão escondidos? Mas Deus sabia que eles estavam despidos. Na realidade, falando assim, os olhos deles se abriram para o desejo do corpo. Então, na realidade, meus queridos, vamos analisando aqui agora. Mas, buscando o assunto aqui atrás, Deus demorou a entregar Eva para Adão. Eva fez algumas coisas lá fora. Teve Caim. Quando vocês vão achar outros documentos mostrando essa área aí. Quando ela teve Caim, aí foi quando Deus entregou ela para ele. Ela que eu falo, Eva e Adão. Então entregou para ele. Aí ele fala, esta sim, carne da minha carne. Então, nos livros não, é muita pesquisa, meus queridos, vocês entrarem para vocês saberem. Nos livros não consta quantos anos Adão tinha. Quando foi, eu não achei ainda, mas deve ter outros aí que constam. Quantos anos ele tinha, quando foi tirada a costela. Então, Eva é mais nova do que Adão. Não se sabe quantos anos e não se sabe com quantos anos ele morreu. Então, ela morreu. Então, na realidade, vamos pegando aqui. Eva foi lá na porta do Jardim de Éden. Vamos esquecer aqui não, vamos voltar aqui um pouquinho aqui atrás. Quando Deus chegou, que viu que eles estavam despidos, fez roupa para eles, mas tem outros aí que mostram que era a pele dos animais que ele matava e fazia roupa. Pegou e fez. Outro livro consta que ele pegaram aquelas folhas grandes e amarraram em volta do corpo. Outro conta que Deus fez a roupa e entregou para eles. Então, na realidade, vem esses grandes probleminhas. Então, quando Deus falou, quem mandou você comer da maçã? Adão fala, a mulher que me deste. Eva, quem? Não, foi essa mulher aqui. Deus pôs as duas de frente. Fez uma sabatina entre as duas. Fez aquele que falamos assim, ao vivo, os dois de frente a frente. Mulher, entre vocês duas colocarei uma intriga. Você irá tentar morder o pé dela e ela vai tentar pisar na sua cabeça. Aí como? Aí vem aqui agora a resposta. Mulher, de agora em diante parirás com dor. Mulher, de agora em diante andarás rastejando pelo chão, com vento pelo chão, e se alimentarás do pó. Porque não vai ter mão, não vai ter pé. Daquele momento para frente, aí vem-se a palavra que não tem na Bíblia. O Cela só fez aquele toque mágico que faz aqui hoje nos controles na televisão. Virou a cobra. Aí foi se rastejar pelo chão. Mas não se sabe se existia cobra. E ela virou uma cobra que já existia serpente. Mas só sei. Aí vamos pegar aqui, vamos esquecer essa palavra aqui, vamos voltar aqui. Quando essa eu questionei muito com um líder religioso da igreja que eu participava. Esta palavra aqui está certa? Tá. Eva era uma raposa? Era uma mulher? O que era? Acabou o assunto. Não souberam me responder.
Porque Deus falou, de agora em diante rastejarás pelo chão, com o vento pelo chão. Então foi daí que nasceu a serpente. Não existia serpente até a esse momento. Estou achando que vai querer cair aqui do Facebook Silva Carlos Silva. Está dando uma mensagem aqui. Então, na realidade, já caiu. Não, caiu ainda não. Então, na realidade, se cair, meus queridos, nós compartilhamos agora e nós compartilhamos o vídeo para o Facebook Silva Carlos Silva. Vai tentar apagar aí. Mas aqui, ó. Tá vendo? Deixa aí, vai rodando aí. Se cair, meus queridos, do Facebook Silva Carlos Silva, vocês não se preocupem não, quem vai ser compartilhado até 9 horas está compartilhado. Então, na realidade, todos nós sabemos que aquele assunto ali, que são em vários livros diferentes um para o outro, aí vamos voltando aqui agora o que mais interessa. Vamos deixar a Eva de mão. E vamos pegar Eva agora na idade. Chegou lá, foram lá quando Adão morreu, eles vieram lá pegar o óleo da unção. No óleo da unção, você sabe o que acontece? Aí Eva foi lá buscar emprestado para o anjo Gabriel lá que estava na portaria do que aí ficou um anjo. Adão foi expulso, mas Eva, e ficou um anjo tomando conta. Mas na morte dele, aí quando chegaram, falou, não vou emprestar, não vou dar o óleo, não vou vender o óleo. Aí Adão foi o primeiro homem a ser enterrado sem o óleo da unção. Peraí. Se Adão foi o primeiro homem, contradição. Ele foi o primeiro homem a ser enterrado sem a unção. Mas se não tinha morrido ninguém, não existia morte antes. Porque Adão foi o primeiro homem a morrer. Porque Caim não morreu. Caim foi matado. Aí negaram o óleo, o anjo não quis dar o óleo. Aí Eva voltou e fez o primeiro enterro. Mas, meu querido, vamos voltando aqui agora. Vamos chegando aqui agora a 2000 anos atrás. Ou 1700, ou 1300, ou 1200. Aqui nós temos aqui, ó. Êxodo 30. Parece que eu peguei errado. Então, meu querido, está aqui. Os filhos de Israel. Este será para mim o óleo aos filhos de Israel. Esse será para mim o óleo da unção, sagrada e de geração em geração. Não será derramado sobre o corpo de um homem qualquer. E não farás outra semelhante, com a mesma composição, porque foi santificada. E deverás olhar como coisa santa, sagrada. Quem deste óleo, aqui a letra é meia, aqui ó. Eu vou pôr essa aqui no início do vídeo ou no final para você ler direitinho. Quem deste óleo fizer uma cópia ou semelhança, estará em Bíblia diferente, vocês vão achar. O seu nome, aqui está escrito, o seu nome será retirado do livro dos povos, do povo. Então, no outro falando, aquele que fizer uma cópia, estará condenado à chama do fogo do inferno. Esse óleo não poderá ser derramado em um profano e nem em outra pessoa qualquer. A mesma coisa do perfume, que o perfume, a samaritana usou nos pés de Jesus, para lavar os pés de Jesus. Vamos buscando aqui. Então, na realidade, vamos pegando aqui agora. O perfume, agora que vem aqui, meus queridos, vê se eu acho que no meio aqui. Composto de segunda arte. O perfume, ele vai pegar as coisas, mas aqui está explicando que tem que ser feito por uma perfumista. É a mulher que faz os perfumes. Tinha gente especializado que só ela podia fazer esse perfume. O perfume, quem fizer dele, cópia, e usar ou passar para um profano, será condenado à chama do fogo do inferno. E por que, quando Adão nasceu, já existia esse óleo? Porque aqui está explicando. Vamos ver se eu acho aqui. Escolhe os ingredientes. Bálsamo, união aromática, galbano, e diversos ingredientes, e excesso puro em partes iguais. E farás com esta mistura um perfume composto
e segunda arte da perfumista. Então, na realidade, meu querido, o porquê? Esse óleo, ele foi inventado a partir dessa data para ungir quem? Arão. Arão e sua família. Arão ou Abrão. Que quando ele estava lá no reinado lá do seu pai lá, que ele matou aquele hebreu, ele fugiu. Ali, eu não sei se o nome dele era Arão ou Abrão. Mas quando ele voltou, que foi brigar lá com o faraó, ele já veio casado, já veio tudo, isso e aquilo, foi brigar com o faraó, o nome dele ou era Arão ou Abrão. Mas quando ele que entrou lá para tirar o seu sobrinho Ló, que estava preso lá naqueles reinado, que o Deus dele, criado por ele, mandou, vai lá e acaba com tudo e traz seu sobrinho. Mata todo mundo e não volte de mão vazia. Aí vem aquela palavra que já vamos deixar a briga lá, ele acabou com 5 reinados e veio. Ele teria que passar por dentro da comunidade, ou seja, das fazendas lá de Melquisedeque. Melquisedeque era mais forte que ele muitas vezes. O Abrão, ele tinha 600 mil soldados. Mas o famoso Melquisedeque, ele tinha soldado 10 vezes a mais do que Abraão tinha. Então, na realidade, quando Abraão sentiu que tinha que passar por dentro das propriedades dele, aí mandou um mensageiro ir lá saber se ele podia entrar nas propriedades dele. Aí, como Abraão já era conhecido, Arão já era conhecido, ele já conhecia a fama dele. Quem que era Melquisedeque? Melquisedeque era um seguidor, um idólatra de Baal. Mas aí, quando ele estava muito rico, naquela época lá, os ricos, eles tomavam o poder. É igual tem uns reis aqui, fica só entre eles o poder. Aí o que ele fez? Ele se declarou, eu sou um servo de Deus. Deus vai me ouvir o que eu fizer aqui na terra. Mas aí, como ele era o servo de Deus, o mais famoso, ele pegava e buscava tudo que era dos outros. Todo mundo era obrigado a pagar o dízimo para ele. Igual o rei Salomão tinha ouro, o rei Davi tinha ouro, os outros reis tudo tinha ouro, tinha tudo, que todo mundo tinha que pagar para ele. De onde veio o primeiro dízimo? Da Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, meus queridos, a Arca da Aliança não é nada. A Arca da Aliança não é coisa para ser idolatrada. A Arca da Aliança é um caixote de tábua, revestido de ouro. Não tem valor bíblico nenhum. A única coisa que teria valor ali, aquela Arca da Aliança é uma caixa que foi feita, um baú, para guardar a pedra, que estavam os mandamentos. Vocês estão entendendo? Mas ali, quando Deus mandou que Adão, ou Abraão, ou Arão, fizesse uma casa lá para guardar a caixa, que fala a Arca da Aliança, que estava com a pedra dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Inclusive, amanhã eu vou trabalhar com vocês sobre essa parte aqui dos 10 mandamentos. Tá aqui. Então, meus queridos, amanhã eu vou trabalhar com essas folhas, porque eu deixei lá fora, para no caso da necessidade. O que era a Arca da Aliança? Então, vamos pegando aqui agora. A Arca da Aliança estavam os 10 mandamentos. Eu vou explicar para vocês os 10 mandamentos da lei de Deus. Está aqui. Eu vou explicar para vocês também a diferença entre os 10 mandamentos da Igreja de Deus, ou seja, que foi feito ali na pedra, pelos 10 mandamentos da Igreja Católica. A Igreja Católica fez os mandamentos. Amanhã eu vou ler o significado de cada um para vocês. Então, na realidade aqui, aí vem outros mandamentos que tem aqui. Agora vem pegando aqui, ó. Os 7 mandamentos. Os 7 mandamentos. Os 7 pecados capitais. Está aqui, eu vou ler para vocês amanhã. Então, vocês vão sabendo que na realidade, de onde nasceu o dízimo? Nasceu lá de trás, quando surgiu a Arca da Aliança. Que Abraão ou Abraão não tinha com que construir a Arca da Aliança, a casa para fazer, aí falou para Deus, Deus, eu não tenho dinheiro. Aí Deus falou para ele,
vai até as mulheres que tenham joias e não faça mais uso delas. E tenha boa vontade e peça doação e vai juntando e vendendo. Quando chegou na metade da obra, aí ele foi e falou para Deus, Deus, eu não tenho mais aonde guardar a doação e a obra já está na metade. Ele falou, e a doação que você tem, dá para terminar a obra? Dá. Então cesse todas as doações. Será que os pastores, os líderes religiosos aqui das igrejas, quando tem sobrando dinheiro, eles param de receber o dízimo? Não. Dali para frente nasceu a primeira opção do dízimo. Os reis viram que aquilo era muito convidativo a trazer, aí obrigou a Moisés a assinar a lei do dízimo. Mas tem lá outra lei do dízimo novamente, lá em Malaquias 3:10, tem outra lei do dízimo. Então, na realidade, meu querido, vamos analisar. Aí o rei Melquisedeque, ele buscava tudo que era do povo lá, todo mundo tinha que pagar para ele. Mas então, quando Abraão foi passar dentro da propriedade dele, aí ele chamou Abraão para tomar um café. E ali ficou, e Abraão com o coração a mil, com medo dele revisar aquele tanto de camelo, cavalo, não sei como é que falavam os nomes lá, tudo cheio de joia, aqueles trem dos lados do cavalo assim, que ele roubou muita coisa lá, roubou tudo que tinha lá, mas foi o Deus dele que mandou, viu? O Deus fictício, viu? Que mandou ele roubar aquilo lá tudo. Então ele roubou tudo. Aí o Abraão veio e pegou que chegou lá, aí o Melquisedeque, que era o rei lá do reinado de Salém, e falou para ele, eu vou te batizar agora e vou agradecer a Deus, aí de agora em diante seu nome não é Abraão nem Arão mais, será Abraão. Aí abençoou ele e agradeceu ao Deus Altíssimo. Ele agradeceu ao Deus Altíssimo por ter entregado aquele tanto de reinado na mão de Abraão, vai lá, acaba com tudo. Aí Abraão foi com a força de que rei nenhum tinha o poder para fazer. Como que serve para entrar lá? Pegaram, foram entrando lá, juntou 4 ou 5, 6 ou 10 soldados, de um lado e do outro, e fizeram barulho para lá e barulho para cá, nos 4 cantos ou nos 5 cantos ou nos 5 lados, que eu não sei direito. Quando eles fizeram barulho para lá, e fizeram para cá e para lá e para cá, aí agora vou contar uma piadinha aqui, uma piadinha verdade. Na cidade que eu fui criado, lá em Quirinópolis, Goiás, tinha só 2 soldados, um cabo e um soldado. Aí o que os caras faziam para pôr o policial doido? Ficavam um de um lado do povoado, outro do outro, outro para outro. Aí pegava o revólver, os policiais corriam para lá. E os caras se escondiam, os outros de cá começavam a tirar outra vez. Os outros de cá tiravam, os policiais ficavam, ia para um, ia para outro, ia para o ponto A, B, C, X, J, e não pegava ninguém, mas esse dia não pegava ninguém. Mesmo assim fez Abraão, usou da inteligência dele. Mandou os soldados, uns soldados para um lugar, outros para outro, e lá começaram a rebelião lá. Aí os homens, os soldados daqueles reinados, corriam para aquele lugar lá e se separaram, e ele entrou com a turma lá e resgatou o irmão e matou todo mundo. Porque ele soube usar a inteligência dele e dividiu o soldado dele e fez aqueles motins para um lado e para outro, é igual faz aqui hoje. Mas hoje aqui tem muito policial. Não tinha cara querendo fazer isso, porque quando eles estiverem num lugar aqui, tem outras viaturas, em outro lugar, todo lugar tem viatura, que são muitos. Então, na realidade, meu querido, vamos pegando aqui agora. Vamos voltando aqui agora, aqui, que vocês já viram aqui. Na realidade, amanhã eu estarei falando sobre isso aí novamente. Já perdi o outro papel que estava aqui na mão, está aqui agora. Está aqui. Então, meu querido, vamos pegando aqui agora rapidinho, meu tempo está passando. Mas, então vamos pegar aqui agora. Abraão morreu 136 anos antes do nascimento de Noé. Mas Abraão, quando Abraão morreu, Matusalém, tinha 243 anos. Adão era o tetravô de Moisés, ou de Noé. Então, meus queridos, aqui se você for pegar essas contas aqui, não confere, viu? Não confere, não. É a mesma coisa no nascimento de Jesus. Jesus nasceu quando? Jesus nasceu... Jesus nasceu no ano 7. Negativo. Da era atual de hoje. Jesus nasceu no ano 7, que é o texto da Bíblia. Jesus nasceu no ano 7.
Olha aqui, eu vou frisar bem para vocês verem aqui, ó. Pelo ano 7 da data atual. Aqui, ó. No ano 7. Isso aqui é a foto que eu ampliei um pouco. Aí dá para vocês verem. Jesus nasceu no ano 7. Então vamos pegar na realidade. Como é que na realidade, agora é que, através daquela guerra lá do rei, lá de Abraão, com os soldados lá, nasceu o Salmo 127. Quando eles oravam a Deus para 149. Quando eles oravam para Deus, eles pediam a graça, mas pediam armas inteligentes para fazer arma também. Porque eles tinham que combater o mal. O mal vinha, eles combatiam o mal. Então, na realidade, vamos analisando tudo bem aqui. É muita coisa para nós tratar em pouco tempo e pouco tempo para falar muita coisa. Então, na realidade, vamos pegando aqui agora mais rapidinho. Não se sabe quantos anos Eva viveu após a morte de Adão. E não se sabe quantos anos, quando ela foi entregue para Adão, quantos anos ele já tinha. E não se sabe quantos dias moraram lá no... Quantos dias, quantos meses, quantas semanas, quantos anos eles moraram no Jardim de Éden. Mas só que aqui na frente, quais foram os erros de Adão e Eva? O erro de Adão e Eva está aqui. Adão viveu 930 anos fora do jardim. A contradição. A idade dele consta depois que ele foi expulso. E aqui consta que ele viveu 930 anos. E aqui já consta no mesmo documento, mais na frente já consta que ele viveu mais 930 anos após sair do Jardim de Éden. Então, na realidade, não existia o óleo da unção. Foi o primeiro homem a morrer. Agora, o erro de Adão. Quem veio para suprir o erro de Adão? Adão pecou quando comeu a fruta, desobedeceu a Deus, comeu a fruta, aí nasceu o desejo pela carne. Dali para frente, que seria criado a morte. Mas Deus não conhecia a morte. A morte veio através do pecado. Mas o pecado, só existe pecado após 33 anos da vida de Jesus, 30 anos que Jesus tinha quando foi batizado. Dali para frente que nasceu o pecado. Até ali ninguém era filho de Deus, era criatura de Deus. Vai lá em Mateus, Marcos, lá no finalzinho, vocês vão achar. Aquele que crê e for batizado estará salvo. Herdará o reino do céu. Mas antes ali tem a pergunta assim ali. Senhor, como eu faço para herdar o reino do céu? Volte a ser uma criança novamente. Então, na realidade, aí eles interpretaram que era pelo batismo. Não. É através, eu tenho vários vídeos agora explicando sobre essa parte aí. Dali para trás, não existia pecado. O céu se abriu após João batizar Jesus. Então Jesus ele só saiu para trabalhar, pregar, após de 30 anos estudando, para saber o que queria falar. Tinha alguém por trás que ele fazia faculdade, consta a faculdade que ele fazia. Teologia, filosofia, isso e aquilo, para conhecer o que era o segredo de Deus. Então ele ficou até 30 anos. Nós hoje, tem outros vídeos que eu explico, muitos vídeos que eu explico, nós hoje somos liberados aos 18 anos. Então, na realidade, vamos voltando aqui. Então Jesus nasceu no ano 7 negativo. Mas quando você buscar lá, quando puseram aquele monge, Dionísio, que foi calcular para comparar a idade de Jesus com a morte do rei Salomão e com o tempo negativo. Aí, se sabe, olha, vocês vão achar um documento que João nasceu dia 24 de junho do ano 2 negativo. E Jesus aqui nasceu no ano 7 negativo. Então João é mais novo que Jesus, 5 anos. Mas quando chama lá o cara que foi fazer lá, aquele monge, o Dionísio, ele errou nos cálculos. Aí depois que não sabe se Jesus nasceu no ano 2 negativo, no ano 4 ou no ano 7. Só se sabe que Jesus poderá ter vivido 33 anos, 35 anos ou 39 anos. Porque na realidade, se ele começou 7 anos, com mais 33 dá 40.
Então, na matemática deles não fala 40, fala 20, 39, 36, 37 ou 33. Então, na realidade, outros falam que ele morreu com 30 anos. Então, na realidade, meus queridos, quando você for buscar tanto documento, você fica doido sem saber onde você vai. A morte não era conhecida. Quem veio para salvar o pecado de Adão? Adão pecou através do pecado original. O que é o pecado original? E o pecado original e o pecado mortal. Adão pegou pelo pecado mortal, de que ele, homem não podia ter contato com homem, com mulher, não. Mas dali para frente, quando eles se conheceram os dois, veio a maldade. Então, na realidade, vai acabando outros documentos. Quando ele pegou, na realidade, eu estou olhando a hora aqui, gente, já venci minha hora. Então, ele pecou através, quando ele conheceu Eva. Conheceu Eva, que tiveram o relacionamento, que é o pecado. Esse é mortal. E o outro original é o que nós pegamos depois do batismo. Então, na realidade, o batismo não tem pecado não, viu, meus queridos? Se você não for batizado, não se preocupa não, você não tem pecado não. Então, a Bíblia não mostra nenhum sentido para a morte. A Bíblia não conhece a morte. No ano 300, lá que quando veio Calvin, Agostinho e aqueles outros vieram que mudaram a Bíblia, aí que começou a aparecer Abraão. Aí fundaram um livro para ele, buscando, Abraão tem lugar lá que ele veio 3.000 anos antes de Cristo. Mas Abraão veio ser conhecido a partir do terceiro século, em 350 e tantos, que ele veio no século 3, 300 e tantos, que começou a aparecer Abraão, foi um personagem criado para assumir um daqueles papiro que tinha aqueles livros das pedras, naqueles couro, aqueles trem. Aí apareceu o Abraão, que ele começou a aparecer na Bíblia. Antes, na Bíblia primitiva, não existia Abraão. Aí vocês que são religiosos, vocês vão falar, Batatinha tá ficando doido. Batatinha tá ficando doido, falando coisa. Mas, aonde que nós se baseamos? Não é pelos livros que foi feito pelos homens? Aonde é que nós se baseamos? Não é nos livros feitos pelos homens? Então, vamos pegar alguém lá por trás teve conhecimento, ou alguém. A Bíblia, foi Deus que fez? Não. A Bíblia ela é imaginária, palpitável, lembrável, que vem. Por quê? Quando começaram a fazer a Bíblia, 60 anos após que Cristo foi embora, que eles esperavam que Jesus vinha e voltar e tomar conta do trono lá de Pilato, que naquele tempo já não era Herodes mais, de Pilato. Então, na realidade, quando eles viram que Jesus não voltava mais, aí começaram a fazer o livro. Mas aqueles discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, não tinha mais nenhum vivo. Porque 60 anos após, eles que tinham 20, 30 anos, 40, 50, 60, já teriam morrido. Aí vai, o meu pai me contou isso, o meu avô me contou isso, o outro contou aquilo. E foram fazendo a Bíblia e foram procurando os documentos. Mas a Bíblia antiga, a primitiva, ela tinha de 33 a 36 evangelhos. Foram recolhidos tudo naquele tempo. Morreu gente, mataram gente, puseram gente no fogo, fazia fogueira com os livros, com as Bíblias, queimava tudo. Que era para mudar, igual estão mudando as leis aqui agora. Então, na realidade, aqui hoje é queima de pneu. Então, na realidade, ali não acontece, não tem mais nada da Bíblia primitiva. Foram todos criados. Foram tirados todos os evangelhos e criados 4 evangelhos. Lucas, João, Mateus e Marcos. Foram criados 4 evangelhos. Então, na realidade, meus queridos, se nós formos pegando aqui agora, vamos voltar um pouquinho para eu terminar o vídeo. Não se sabe quantos anos viveu Adão após o que ser expulso de lá. A morte de Adão. Mas foram erros, quais foram os erros que ele cometeu? O crime. Quem veio para perdoar? Jesus. Agora, um vídeo há um mês atrás agora, que eu assisti contando esses assuntos, Adão, ele foi enterrado em Gólgota. Gólgota é um lugar onde puseram a cruz de Jesus. Quando o sangue de Jesus nasceu, ou seja, pingou, ali pingou em cima da cabeça de Adão. Aí Adão, aquela caveira se levantou novamente. Meus queridos, analisam bem.
O tempo que Adão veio, aquilo ali já passou muitos terremotos, muitas coisas, acabou com tudo. Mas agora descobriram que lá onde fincaram a cruz que Jesus foi crucificado, embaixo ali, na frentinha da cruz, mostra até as imagens, quando o sangue de Jesus pingou no chão, a cabeça de Adão foi levantando a caveira assim e reviveu novamente. Então, meus queridos, como é que eles fazem aquela foto daquela imagem saindo do osso saindo dentro da terra, aqueles ossos, aquele trem feio ali saindo ali, brotando, e não fizeram a imagem de Jesus? Por que eles fizeram a imagem do outro lá e não tem a imagem de Jesus, uma foto de Jesus, um vídeo, um filme, e filma aquela imagem saindo lá dentro? Meus queridos, as contravenções são muito grandes. Para me falar tudo, eu teria que andar muitos anos trabalhando com vocês. Hoje eu levantei, era 4 horas, estava fazendo 4 horas, fui fazer pesquisa no computador. Mas muitas das coisas eu falo para vocês primeiro, depois eu vou pesquisar e alguma coisa coincide com o que eu falei com vocês. Então, na realidade, meus queridos, amanhã eu vou trabalhar com vocês. Deus está preparando um pacote para você. Deus gastou 40 dias para fazer a tábua dos 10 mandamentos. Aí cá embaixo eles foram e fizeram o bezerro de ouro, porque Deus estava demorando. Agora, se Deus é o protetor de tudo, aí eu vou e chego no líder religioso, ora, não, Deus está preparando um pacote e vai chegar o pacote na sua casa, você vai ter dinheiro, você vai ficar rico, você fazer aquilo. Aonde está o Deus verdadeiro? Está na cabeça dos homens ou os deuses terrestres? Meus queridos, com muita paz e alegria, estive com vocês. Amanhã eu estarei falando sobre essas outras partes que eu mostrei para vocês, hein? Sobre os mandamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus e os 7 pecados capitais. Para vocês. E começarei com esse assunto amanhã. Então,